Olá, como é bom receber você aqui hoje no meu canal. Melhor ainda é saber que você está chegando e está se preparando cada vez mais para poder transformar o seu hobby num negócio lucrativo. Hoje eu vou responder, nós vamos conversar sobre uma das perguntas que mais me fazem aqui, tanto na página quanto lá no Instagram, quanto também no Facebook, me perguntam. E a pergunta tão famosa é possível viver de amigurumis? E aí, se essa for a sua pergunta também, vem comigo que eu vou te responder. Trabalhar com lindezas para muito pode parecer algo inatingível, algo longe, ou então, para muitos, isso não passa de um hobby. Eu hoje quero falar para você que está aí junto comigo, então chega bem pertinho e vamos conversar. Até porque quando a gente fala de trabalhar com fofuras, é possível sim. Só que eu preciso te esclarecer de algumas coisas importantes antes de você entrar e se afundar e se aprofundar e vir junto comigo nesse mundo maravilhoso. Porque é um mundo maravilhoso, cercado de lindezas e fofuras. Primeiro ponto de tudo é saber, eu preciso que você saiba o que você realmente quer, aonde você quer chegar. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer para você que você precisa ter certeza se é isso mesmo que você quer. O caminho, ele não é um caminho fácil, não é um caminho cheio de rosas, não. Afinal, nós teremos muitas atribuições envolvidas no questão do tecer, envolvidas na questão empresarial propriamente dito. Então, primeiro de tudo, eu quero que você assuma um compromisso com você de que a partir de hoje você vai olhar para o seu hobby como um negócio, não apenas um passatempo. A menos que você queira como passatempo. Ah, não, Grace, eu só faço mesmo para poder me aliviar, para poder desestressar, e tudo bem, não tem problema nisso. Mas se você hoje quer que o seu negócio suba aí um patamar, você precisa ter a firmeza e a clareza disso nos seus planos. Segundo ponto muito importante, você precisa anunciar para todos que te cercam que esse é o seu maior objetivo. Vou te contar uma história e vai ser bem rapidinho, eu prometo, para que a gente não fique muito tempo no mesmo lá. Existe na mitologia grega um homem chamado Ulisses, ou Odisseu para algumas outras pessoas. E Ulisses, ele foi uma das pessoas que mais passou por perrengue no mar. Seja no mar, seja fora dele, Ulisses estava lá passando altos perrengues. Se você já ouviu falar da história do cavalo de Troia, Ulisses foi o maior responsável, junto com os seus soldados, de criar aquela invenção incrível que invadiram e conseguiram entrar em Troia e conseguiram tomar Troia, né? Ulisses tinha um objetivo, qual era? Voltar para casa. E nesse objetivo, ele entra no barco e se joga no mar. Vem junto pro mar e vai e sofre um naufrágio e para numa ilha, e sofre um outro naufrágio e para numa outra ilha, e sofre outro naufrágio. E ele vem passando por diversos naufrágios e diversas coisas. Mas tudo isso leva ele até um local onde ele vai encontrar um cíclope. E se você pensar, olha só comigo, eu não tô doida, tá? Nós vamos chegar lá. Os cíclopes, eles eram seres que tinham apenas um olho. E aí, nos livros, né, da Odisseia, você consegue ler um pouco mais da história. São histórias muito longas. E nessa história, quando ele chega nessa ilha, e aí ele precisa vencer o Cíclope para poder sair dessa ilha, para poder conseguir o barco dele e escapar ali junto com os homens. Então ele arma um plano e com isso consegue atingir, né, e furar o olho do Cíclope. O Cíclope fica cego e aí eles conseguem fugir da ilha. Com isso surge um deus, olha, e o deus chamado Elo.
É até por sinal, por causa desse Deus, que surgiu a energia eólica. Olha que legal que é a energia provida pelo vento. E esse Deus, ele falou assim: olha, porque você venceu o Cíclope, eu vou dar para você um presente, mas é um presentão. O que que você quer? E aí ele falou: olha, eu quero muito voltar para minha casa, muito. Já passei por tanto perrengue, já passei por tanta coisa, eu quero voltar para minha casa. Então, o Deus Hélio, ele pega e coloca dentro de um saco bem grande todos os ventos do mundo, todos os ventos que levavam em qualquer direção. Então, ele tinha o vento do sul, o vento do norte, o vento do oeste, e ali ele poderia usar o vento na embarcação dele para poder conseguir chegar a Ítaca. Só que acontece uma coisa: Ulisses, ou Odisseu, ele entra no barco, e aí ele solta o primeiro vento, e aí eles conseguem alcançar aí alto mar e vão, né? E agora ele fala: yeah, agora eu vou para Ítaca, vou chegar em Ítaca. Só que no processo, Ulisses dorme e toda a sua tripulação não sabe o que tinha dentro do saco. A única coisa que eles sabiam é que o deus Hélio deu para Odisseu ou Ulisses uma coisa, um tesouro muito precioso. Olha como é que a nossa mente é, né? Levou um tesouro muito precioso. E aí, o que que vai acontecer? O Ulisses, ele é roubado pelos seus próprios marujos. Isso. E, gente, quando eles abrem o saco, todos os ventos saem pelo ar. E com isso, acontece uma coisa muito ruim, muito ruim. Todos aqueles ventos trazem uma tempestade, mas de forma assim que ninguém nunca viu, uma tempestade gigantesca, e todos morrem naquela incidente, exceto Ulisses. O que eu quero trazer disso e por que eu tô falando dessa história para a gente poder conversar aqui? Porque Ulisses, ele cometeu um erro principal. Ele não fez a equipe dele trabalhar junto com ele. Ele não disse o que tinha dentro daquele saco para a equipe dele. Logo, a equipe estava rodando. Ah, Grace, mas olha só, eu aqui trabalho sozinha, sou eu comigo mesmo, eu que cuido do ateliê, eu que cuido das publicações, eu que cuido da embalagem, da fotografia, da divulgação, da entrega, tudo sou eu que faço. Mas espera aí. Se você coloca toda a sua família para poder trabalhar junto com você, o seu negócio vai muito mais além. Ah, Grace, eu gostaria muito, mas o meu marido, ele não concorda com isso. Calma! Se você não se preocupar em estudar, se você não se preocupar em fazer melhor, se você não se preocupar em ser melhor, em mostrar para ele que aquilo realmente é um negócio lucrativo, gente... o marido de muitas mulheres, muitas artesãs contam para mim aqui, e eu já ouvi histórias de muitas artesãs, que o marido só confiou no trabalho quando o dinheiro começou a entrar. Então, calma, vai chegar a sua hora, mas é importantíssimo que você deixe a sua família ciente de que aquele agora é o seu negócio. E é com isso que você vai trabalhar, porque assim... todos os ventos não serão jogados para o universo, todo o seu esforço não vai ser jogado para o universo, vai ser jogado sim, dentro aqui do seu ateliê. Um terceiro ponto que é muito importante, você precisa se preparar, você precisa estudar. Não adianta você saber só técnica, você precisa saber os princípios de tudo isso. Porque técnica, você entra no YouTube, só digita lá, técnicas de crochê, você vai ter um monte aqui, né? Você vai ter vários. Por que isso? Porque técnica é o que mais tem. Então, quando você se preocupa em conhecer qual linha que eu vou trabalhar e por que eu vou escolher essa linha, qual é a composição das minhas linhas, qual a textura, como que essa linha se comporta ao tecer um amigurumi, isso tudo vai fazer total diferença na hora de você trabalhar. Um outro ponto muito importante que você precisa também estudar é como você vai fazer o seu negócio funcionar.
Então, o que que você precisa para ter um negócio lucrativo? Precisa tirar fotos boas? Então, peraí. Existem aqui, como eu te falei, no YouTube, diversos vídeos ensinando como você tirar fotos melhores. Começa por aí. E depois você investe num curso, um curso que vai realmente te aprofundar e te ajudar. Ah, eu preciso publicar as minhas fotos, então vamos estudar como funcionam as publicações. Eu preciso melhorar as minhas técnicas dos amigurumis, então vamos estudar também sobre isso. Por quê? Quando você estuda, quando você se prepara, você vai mais longe, você chega onde pessoas não chegaram ainda. E outra coisa muito importante, não tenha medo e não tenha pressa com o seu caminhar. Vai devagar, vai caminhando e assim você vai conseguir chegar onde você quer. Mas é muito importante, você precisa ter noção de onde você quer chegar. Eu quero ter um negócio lucrativo para poder levar muito amor, muita fofura para a vida de tantas mamães, de tantas crianças, ou de tantas noivas, ou de tantas vovós. Não importa qual vai ser o seu nicho. E esse é o próximo ponto que eu quero falar. Qual é o nicho que você quer vender? Grace do céu, agora ficou ruim de vez. Ai, não sei. Eu nunca ouvi falar nessa palavra nicho. Ou então eu já ouvi muito falar, mas eu não faço ideia do que fazer. Eu gosto de trabalhar em diversas áreas e eu amo trabalhar, porque eu gosto de pegar aí crochê, eu gosto de pegar, fazer tapete, eu gosto de trabalhar para o nicho de donas de casa, para artesanato aí de bebês, eu gosto de fazer para pet e o que aparecer para mim, tô dentro. Mas existe uma desvantagem de você fazer isso e eu vou te explicar de uma forma bem simples. Vem comigo. Vou pegar aqui, olha. Opa! Todas as minhas bolinhas. Deixa eu só devolver pro lugar aqui, quem não era para ter saído. Né? Volta aí, Harry. Então, olha, eu trouxe aqui as minhas bolinhas. E elas não existem por um motivo qualquer. Existem porque as bolinhas, elas me dão um fundamento muito especial nos amigurumis. Mas isso eu vou deixar para uma outra aula. O que eu quero te mostrar é o seguinte. Quando você vende um produto para o seu cliente, a tendência dele agarrar esse produto é grande e a tendência de você alcançar mais pessoas procurando esse produto é muito maior. Quando você vende um segundo produto, né? Eu estou dizendo nicho, por exemplo, você vende maternidade. Ah, quem vai te procurar aqui nesse nicho de maternidade? As mamães, as vovós, as titias, as dindas, né? Todas aquelas pessoas que gostam daquele bebezinho vão procurar você, porque eles sabem que você é uma referência em amigurumis, né? Então, assim, se eu estiver procurando um amigurumi para bebezinho, eu sei que eu posso procurar lá na Amice, porque lá vai ter. Eu sei que eu posso procurar com a Cláudia, eu sei que eu posso procurar com a Ana, com a Nina, porque lá elas vão ter, elas são especialistas em amigurumis para bebê. Por que eu sei disso? Porque ela só fala disso, porque ela só trabalha com isso, porque ela anuncia e ela ainda dá dicas muito legais sobre esse nicho. Então eu sei que ali com elas eu posso. Só que aí digamos que você, Ana, ou Maria, ou Joana, não sei, né? Não sei o nome de você que está me assistindo. Então aproveita, já comenta aqui para mim o que você está achando desse pedacinho de aula que nós já tivemos até agora. Se você está gostando, e eu espero que sim, se inscreve aqui no canal e aproveita para ficar aqui sempre coladinha comigo, porque todo dia tem um vídeo especial para você. Porque todos os dias eu sempre penso e trago com muito carinho todos os materiais, a fim de que você possa ter o melhor e possa aprender e crescer muito aqui nos amigurumis. Então, voltando, agora a Amice, a Grace aqui, resolveu trabalhar com maternidade e crianças até 2 anos de idade. Vamos lá. Nós estamos falando de nichos que são parecidos e até podem se casar. Por quê?
A criança até 2 aninhos, ela ainda engloba muito, né? Então, aumentei um pouco, peguei 2 nichos, mas ainda assim eu consigo segurar, eu consigo produzir conteúdos, eu consigo atingir aquela mamãe que estava lá no início e também aquela mamãe que já saiu disso para isso. Então perceba, eu tenho 2 pontos importantes, mas eu ainda consigo segurar. Então assim, o meu falar, ele é casado. O meu falar, ele é certo para você, mamãe, para você, titia, Dinda, para quem já tem uma criança até 2 anos, ok? Só que aí eu resolvo falar um pouco mais, só que me encantei com um nicho muito incrível e eu descobri que esse nicho tá crescendo no meio dos amigurumis, que é o nicho de pets. Percebe como ele ficou meio sem espaço aqui? Percebe como ficou difícil para poder segurar? Eu ainda consigo, porque a bolinha tem uma maciez, né? Mas olha só como fica difícil. E agora, o meu público, ele descasou, porque agora eu tô falando para maternidade, eu tô falando para a criança, mamães de crianças de até 2 anos, e eu tô falando também de como cuidar do seu cachorrinho. Eu tô dizendo dicas de como você pode, né, vestir o seu cachorrinho. E aí existe um mundo encantado para os pets também, tá, gente? Inclusive, o amigurumi é um tipo de peça muito legal para o seu pet brincar, tá? Eles têm alta durabilidade, eles têm um resultado muito incrível e os pets são apaixonados. Então, se ainda não decidiu o seu nicho, pense nesse, mas não tente casar. Por quê? Olha, ele vai acrescentando e ele destoa do tamanho dos outros nichos. Com isso, eu já não sou mais uma referência. Percebe isso? E esse é o ponto mais importante quando a gente fala de nicho, gente. Você deixa de ser referência, porque agora o seu cliente não sabe mais o que você fala. Porque agora você tem uma fala que é para mamães, que é para mamães de bichinhos, que é para mamães de crianças até 2 anos. Mas você pega de tudo, adora fazer um crochê e aí resolve pegar um pouquinho sobre o nicho de decoração, mas não de decoração de maternidade, não. Agora a gente está falando de decoração de casa. Ah, mas eu vi também aquele nicho para terceira idade. Eu vi também o nicho, olha, gente, de bolsas, cada nicho lindo, e tapetes, e decorações diversas. E quando você vê, e isso é muito sério, você não consegue mais segurar. Você não consegue mais manter o seu discurso. E quando você joga a sua rede, quando você joga uma isca, você não tem certeza do peixe que você vai pescar. Com isso, fica muito mais difícil aquela fase gostosinha do namoro com seu cliente, daquela fase em que você conversa com ele, daquela fase em que você fala cada momento, cada coisa especial, a fim de que ele possa saber que ali você é uma referência. Então, escolha um nicho, porque o nicho, ele te faz referência. Ah, Grace, mas espera aí. Eu tô começando agora. Eu ainda nem sei qual nicho que eu quero, qual nicho que eu vou fazer. E tem gente que me pede, tipo, eu tô fazendo bonecas, mas tem gente que me pede tapete. Então, primeira coisa, o que faz o seu coração queimar? O que faz o seu coração arder? Você começa daí. Seu coração, ai gente, meu coração, eu sou apaixonada por plantas. Opa, peraí. Então, nesse nicho, que é um nicho muito bacana e tem crescido muito, que são das pessoas que amam plantas, você pode criar também amigurumis. Você pode criar suportes para colocar os vasinhos. Você pode criar vasinhos artificiais de diversos tipos de planta. Você pode criar também utensílios. A pessoa ela não pode ter uma planta verdadeira dentro da casa dela, porque não tem espaço, não sei, né? Não tem tempo de cuidar. Faça você uma planta em amigurumi. Aí você vai precisar pesquisar e aí nós vamos para um próximo ponto, que é o ponto de você conhecer e escolher bem os seus materiais. Quando você conhece e você entende bem dos seus materiais, você vai ter condição de definir qual o resultado final que você quer.
Então, por exemplo, eu tenho aqui uma amigurumi, eu tenho duas amigurumis aqui, deixa eu tirar aqui, que elas têm funcionalidades diferentes. Primeira delas, essa daqui, ela é uma vagalume. Ela é uma bichinha, até por sinal, a artesã que fez ela chama-se Bagurumi. Eu até deixo para vocês aqui embaixo o Instagram dela para vocês conhecerem. E essa aqui, ela tem uma peculiaridade porque ela acende o bumbumzinho. Então, vamos lá. Vamos pensar aqui junto comigo. Que criança gostaria de brincar com essa coisa fofite aqui, olha, que acende o bumbumzinho, tá vendo? Ó, o bumbumzinho dela acendendo. Que criança não amaria brincar com um bichinho desse? Então, você pode criar bichinhos decorativos que ajudem a criança na fase de 2 anos, de 1 a 2 anos, até um pouquinho mais, até uns 3 anos mais ou menos, é aquela fase em que a criança mais tem medo do escuro. Então, por que você não oferecer para ela uma vagalumezinha muito fofa, muito linda, que brilha no escuro e assim ela não vai precisar mais ficar com medo? Mas como eu sei disso? Porque o meu nicho era maternidade. O meu nicho era, né, na verdade, até crianças de 2 anos. E aí, com isso, eu conheço os medos das crianças, eu estudei quais são as fases mais difíceis, quais são as maiores dificuldades, e o que as mamães com crianças de até 2 anos buscam. Olha quanta coisa você pode escolher e pode estudar quando você está num nicho. E, por exemplo, olha só, a gente está falando de uma vagalume. Imagina fazer essa vagalume menorzinha para que aquela pessoa que gosta do nicho de plantas possa colocar lá como um item decorativo no jardim dela. Isso é mais uma coisa muito legal, gente. E é mais um item que você pode agregar aí no seu nicho. Mas você só vai saber se você definir o que você quer falar. Porque a partir do momento que você define com quem você quer, o que você quer falar, facilmente você consegue descrever quem você vai falar. E aí, olha só, para que essa peça possa ser uma peça para uma criança, eu estudei o melhor fio. E com isso, eu fiz com fio que pudesse, olha, ela apertar bastante. Ah, Grace, mas ela tem cílios? Sim, porque ela não ia para nenhuma criança, assim, em teoria, não ia para nenhuma criança. Ela ia ficar aqui no meu ateliê e eu quis, ó, porque eu adoro cílios. São características que você também pode descobrir do seu cliente e acrescentar no amigurumi. Que tal usar a representação, os amigurumis para poder representar? Por sinal, na quinta-feira, amanhã, quinta-feira, eu vou estar com uma convidada muito especial lá no Instagram, então já quero te convidar, quinta-feira, amanhã, dia 1º de abril, olha isso, gente, dia 1º de abril, eu vou estar com uma convidada muito especial falando exatamente sobre isso, como que os meus amigurumis podem me representar, é um nicho totalmente diferente. E aí, então assim, quando eu defini qual é o resultado que eu quero para minha peça, eu tenho total condição de escolher o melhor fio. E após escolher o melhor fio, eu consigo tecer uma peça com qualidade e também poder oferecer para aquela mãezinha e dizer, olha mãezinha, essa peça aqui não pode ir na máquina, ou então, olha mãezinha, essa peça você pode lavar. Uma segunda peça muito legal, e essa tem até o passo a passo aqui no nosso canal, que é a da coelhinha Missy. A coelhinha Missy, ela não é apenas algo decorativo, e só por ser, se você quiser fazer decorativo, também pode, mas ela tem uma função muito maior do que isso. Ela é uma bichinha, ela é uma bolsinha de sementes. Gente, olha só, já pensou? Você tá, sua criança se machucou em casa, bateu lá com a cabeça, ou então vai tomar uma vacina, ou tá com aquela fase tenebrosa de cólica, e você faz uma coisa linda dessa, para que ela possa utilizar aí na barriguinha, possa utilizar no bracinho ou na perninha depois de tomar uma vacina. Por quê? A Missy, ela tem qualidades e tem itens que eu escolhi para que ela pudesse atingir esses objetivos. Percebe o que eu tô te falando? Que você, quando conhece os seus materiais e as possibilidades, você tem muito mais chance
de definir o tipo de produto que você quer fazer. Para quem você quer fazer? Ah, Grace, mas eu quero trabalhar só com bebezinhos. Então, estude os fios, porque existem fios que são mais aconselhados para os bebezinhos. Existem fios que são mais aconselhados para as crianças maiores. E existem fios que serão abertos a todos. E eu vou te mostrar um outro fio uma outra opção, e essa já para meninas. Afinal, a gente pode tecer só para meninas maiores aí, dos seus 5 até 10 anos, elas amam fofuras. Quem não ama, né? Até eu aqui adoro fofuras. Então, que tal você tecer aí uma fofurona? Essa daqui é uma receita da Crochetopia, gente. E aí, olha só, você pode apertar, você pode brincar. Então, e ela já é feita num fio diferenciado para poder dar esse aspecto bem fofo para o nosso amigurumi. Quando você sabe para quem você quer vender, fica muito mais fácil você definir o tipo de material que você vai usar. Então, assim, quando eu quero um amigurumi grandão, eu já escolho um fio diferente. Grace, mas me ajuda, como é que eu vou saber isso? Eu não posso chegar logo e fazer? Pode, meu bem. Só que se você entende o princípio de tudo, se você entende os fundamentos, sabe o que vai te acontecer? Você vai ter liberdade, que eu acho que é o principal. A gente quer liberdade para poder tecer, a gente quer liberdade para poder criar as próprias peças, a gente quer liberdade para poder trabalhar com os melhores fios. Só que muitas vezes o fio que eu sonhei eu não tenho na minha cidade. Aí você vai deixar de fazer aquela peça linda? Não! Se você conhece as propriedades daqueles fios que você tem acesso, vai ficar muito mais fácil para você poder fazer aí as suas peças, as suas lindezas. Por fim, nós temos um outro público que também é muito interessante, que é o público geek, né? Essa minha bonequinha, ela era para ser um bonequinho e no final acabou se tornando, sei lá. Mas você pode criar aí diversos tipos de bonequinho utilizando um corpo padrão, um corpo com poucas costuras, que vai te facilitar na hora de você tecer, vai fazer o seu processo adiantar muito. E esse é o novo passo que eu quero te falar. Escolha bem as suas receitas. E esse ponto é muito importante. Por que eu tô falando sobre isso? Porque eu não sei se você já viu aquelas bonecas russas, todas lindas, com vestidos rodados e bordados, com detalhes no rosto, cabelos aplicados e tudo mais. Elas são maravilhosas. Só que para você vender no preço justo uma boneca daquela, é muito mais difícil. E por que eu tô falando preço justo? Pensa comigo, você demorou uma semana para poder tecer aquela boneca. E para que você consiga ganhar aí um valor de um salário mínimo, que eu acho muito pouco para você, que você merece muito mais do que um salário mínimo, mas digamos que você queira um salário mínimo, eu acho que você trabalhar uma semana em um projeto é muito tempo. E as pessoas não estão dispostas a pagar por um projeto que durou uma semana. Sabe por quê? Porque ele fica caro. Ele sobe o valor. E não é que você não está valorizando o seu trabalho, mas é que você precisa de um público muito seleto e muito diferenciado que vai realmente apreciar e pagar o valor justo para esse tipo de trabalho. Só que você, quando está no início, muitas vezes pode e vai acabar pagando um pouquinho para poder trabalhar. E aí você me pergunta, Grace, como que eu faço para poder trabalhar e dar um preço se eu estou começando agora? Eu tenho que deixar ele mais baixo para poder atrair meu coração de tatu. Meu amor da minha vida, presta bastante atenção nisso que a titia Grace vai falar para você. E eu vou chegar bem pertinho para falar bem pertinho de você. Ó, presta atenção aqui comigo. Jamais você vai colocar um preço muito abaixo do que o seu produtor. Por que eu tô te dizendo isso? Se você quiser botar um pouquinho abaixo o valor, tudo bem, mas que não seja um valor muito abaixo. Até 10% abaixo, tá. Não acho muito certo,
Mas tudo bem, você está começando, ainda está descobrindo esse mundo, ainda está vendo como tudo funciona, ainda não conhece bem os materiais, está replicando as receitas, mas ainda não é com aquela qualidade. Tudo bem, até aí, tudo bem. Mas quando você diminui demais o seu preço, automaticamente as pessoas que vão te procurar são pessoas que querem preço e não qualidade e não o valor que você tem. Então, Grace, mas eu tô aprendendo, eu ainda não tenho nem clientes. Calma, meu bem. Tudo nessa vida, você demorou 9 meses para poder nascer. Você acha que os clientes vão surgir assim do nada? E seria incrível, seria maravilhoso. Para isso, você precisa voltar lá naquele ponto lá no início, estudar, se preparar. E para isso, eu tô aqui com diversos vídeos gratuitos. Para isso eu estou aqui com diversos passo a passos, com diversos assuntos interessantes para poder te ajudar, tá? Então fica aqui coladinha comigo e vamos para um último ponto muito importante para a gente poder terminar essa aula. Você agora é uma empresária. Você já deixou sua família ciente. Você já escolheu para quem você quer falar. Você já escolheu até mesmo o tipo de linhas que você quer usar. Você já está estudando, já está comendo tudo que tem de gratuito aqui, tudo que tem de gratuito lá no Instagram. E aí você vai agora para um passo muito importante, que é formalizar o seu negócio. Como que você vai formalizar? Você vai fazer um MEI. Eu vou montar uma aula específica só para falar de MEI, das vantagens que tem, das desvantagens, do que a gente pode fazer e como fazer. Mas é importante que você já comece a pensar nesse assunto, em formalizar realmente o seu negócio. Afinal, é importante que você saiba, né, que você abra possibilidades. E o MEI, ele te abre algumas possibilidades que uma pessoa física não teria tão facilmente. Então, começa a estudar, começa a pensar, a se preparar e se junta aqui, ó, comigo. Vai ser muito bom receber você aqui e te ajudar a fazer o seu negócio ser algo incrível e maravilhoso. Eu espero você amanhã na nossa aula e se você gostou dessa aula, já se inscreve aqui no canal. Tem alguma amiga que você gosta, que você acha que vai ser muito bom ela conhecer esse conteúdo? Já compartilhe esse vídeo, porque assim você está ajudando a professora aqui e está ajudando também outras amigas. Então, eu desejo para você tudo de melhor, porque você merece. Um super beijo e até a próxima aula.